Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 9. O retorno para Jerusalém, pós-exílio. Toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias e devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravos para a Babilônia. Veja aqui o que diz o comentarista. A lista dos membros da comunidade restaurada reflete a diligência do cronista com as instituições de seus dias, e especialmente a legitimidade dos detentores de cargos e responsabilidades públicas. A expressão livros históricos dos reis não se refere a 1º e 2º reis do Antigo Testamento, mas a um registro civil, porque os nomes dos israelitas que se encontram nesse capítulo viveram em Jerusalém depois do cativeiro. Quando o reino do norte foi exterminado, o reino do sul tomou posse no nome de Israel. Lembrando que a principal causa do exílio de Israel e Judá foi o pecado renitente. Pecado renitente e abominável. A transgressão à palavra de Deus. 4 classes de judeus retornaram do desterro, entre parênteses, exílio. Primeiro, os leigos, conhecidos pelo nome étnico de israelitas. Segundo, sacerdotes. Terceiro, levitas. E quarto, servos do templo, também chamados Nefinins, nome dado por Davi e que literalmente significa ofertados ou concedidos, como os homens de Midian e de Gibeon, organizados em grupo distinto por Davi. Aí continuando, versículo 2. Os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e se reestabelecer em seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Versículo 3. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Assaías, seu primogênito, e demais filhos. Versículo 6. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos. Os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados, Salu, filho de Messulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua.
Ibinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Versículo 9, da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Versículo 10. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeuiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Wilquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o chefe e responsável geral do templo de Deus. Versículo 12. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur, e bisneto de Malquias. Emassai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Messulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes, que eram também chefes de famílias, chegou ao total de 1.760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo. Dos levitas foram listados Semaías, filho de Assub, neto de Asricão, e bisneto de Asabias, dos descendentes de Merari. Versículo 15. Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Assa, e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos portais eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até nossos dias, membros dos seus grupos de famílias têm sido os guardas de honra do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente eles eram os sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Yahvé, o arraial do Senhor. Versículo 20. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portais, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos estes escolhidos para servirem como guardas das entradas foram 212 guerreiros, contados por suas genealogias, nos seus povoados de origem, fiéis, designados por Davi e o profeta evidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é,
do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Versículo 25. Seus irmãos que habitavam em suas aldeias tinham que vir de tempo em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Versículo 26. Entretanto, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde se recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso. Vou ler novamente. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois estes eram conferidos sempre que trazidos ou levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Versículo 30. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Versículo 31. Um levita chamado Mititias, filho primogênito do coreíta Salum, tinha a incumbência de assar os pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram depositados sobre a mesa em todo sábado. Os cantores, chefes das famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério. Versículo 34. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. A genealogia do rei Saul. Versículo 35. Jeiel, Aba, pai e mestre de Gibeão, morava na cidade de Gibeão. O nome de sua esposa era Maacá, e seu filho mais velho, o primogênito, se chamava Abidom. Mais tarde ainda foi pai de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab. Versículo 37. Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Versículo 38. Miclote foi pai de Simeia. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis. Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Versículo 40. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Versículo 42. Acás foi pai de Jará e Jairá. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Binea, pai de Refaías, pai de Elaassa, pai de Azel. Versículo 44. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã.
Esses, portanto, foram os filhos de Azel. Leamos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. Genealogias corretas eram essenciais, porque muitas coisas dependiam da afiliação tribal da pessoa. O reino de Israel ao norte foi deportado em 722 a.C. pelos assírios. Judá foi para o exílio em diversos estágios, como a deportação final executada pelos babilônios em 587 a.C. No entanto, os exilados de Judá tiveram permissão para voltar à sua pátria aproximadamente 40 anos depois. Aí, referindo-se ao versículo 2, o decreto do retorno emitido por Ciro da Pérsia determinou que eles deviam reedificar o templo, segundo Crônicas 36, 23. Era natural que a maior parte dessas pessoas estivessem diretamente associadas ao templo: sacerdotes, levitas e os netineus, entre parênteses, servidores do templo. Entre os que retornaram a Judá estavam também algumas pessoas das tribos do norte, inclusive Efraim e Manassés. Nem todas as pessoas das assim chamadas 10 tribos perdidas estavam, entre aspas, perdidas. Não obstante, a passagem subsequente não lista ninguém das tribos do norte pelo seu nome. Agora, referindo-se ao versículo 4, assim diz o comentarista. Assim escreveu o comentarista. Os descendentes de Pérez, aqui listados, podiam ser associados à linhagem real, mas não existia mais reino. Versículo 7. Um grande contingente dos que retornaram a Judá eram membros da tribo de Benjamim. Essa tribo tinha permanecido leal ao reino de Judá ao sul. Tinham escapado da deportação anterior pela Assíria e tinham se beneficiado do decreto real para retornar à sua pátria. Agora, dos versículos 10 ao 13, a lista dos sacerdotes é importante. Essa listagem indica a continuação cuidadosa das genealogias e revela que os sacerdotes devem ter mantido seu conhecimento para que pudessem retomar os seus deveres assim que tivessem retornado para Judá. Os levitas também estavam prontos para retornar seus deveres novamente. Salum era um veterano, tendo sido o responsável por uma porta há uns 40 anos, antes da destruição dos templos, antes da destruição do templo, Vou ler novamente. Salum era um veterano, tendo sido o responsável por uma porta há uns 40 anos, antes da destruição do templo. Agora ele chefiava todo o grupo dos guardas das portas. Por causa da natureza provisória do templo reconstruído, sua primeira aparência não era tão diferente do tabernáculo. Sem os pátios ao redor, guardar a entrada era semelhante a guardar os portões do tabernáculo, um dever com uma longa e magnífica
tradição. Aí, referindo-se ao versículo 22, temos aqui um breve vislumbre de Samuel como administrador do tabernáculo, estabelecendo um precedente que foi retornado por Davi. A ideia de que o dever de guarda estava distribuído entre pessoas de todo o país deve ter promovido um sentimento de propriedade entre todos os israelitas. Referindo-se ao versículo 28, assim diz aqui o comentarista, essa é uma Bíblia King James fiel. O templo desempenhava muitas funções, inclusive muitos tipos diferentes de sacrifícios, e todos requeriam os vasos da ministração. Os vasos da ministração. Pessoas de confiança eram necessárias para cuidar dos utensílios e outros equipamentos. Um sacerdote não podia desempenhar deveres religiosos oficiais antes dos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos de idade. Os filhos de muitos sacerdotes, enquanto aprendiam seu ofício, estariam envolvidos na manipulação das especiarias usadas no sistema sacrificial. Das especiarias usadas no sistema sacrificial. Referindo-se ao versículo 31, esse Salum era o veterano guarda do portão. Versos 17 e 18. Esperava-se que os cantores estivessem prontos de imediato sempre que uma cerimônia ou um sacrifício exigissem acompanhamento musical. E dos versículos 34 ao 44, a genealogia de Benjamim nesses versículos é a mesma que a de 8, 29 ao 38. No capítulo 8, a ênfase era em sua residência em Jerusalém. 8, 28, 32. Aqui, a genealogia estabelece a história de Saul no capítulo 10.